Quer deixar de ser apenas mais um na multidão e começar a jogar em um nível superior? Em um mundo onde todos competem, onde a maioria segue o mesmo caminho sem questioná-lo, apenas aqueles que entendem as chaves do sucesso conseguem se destacar. Astúcia não é apenas inteligência, é estratégia, é visão, é saber se mover enquanto os outros ainda estão hesitando. Hoje vou te dar as chaves para superar todos os demais, não com força bruta, mas com precisão, com inteligência, com um foco que poucos dominam. Prepare-se, porque depois disso, você nunca mais verá as coisas da mesma maneira. Antes de começarmos, quero que faça algo. Vá até os comentários e escreva: a cada dia, trabalho na minha melhor versão. Sou um estoico. Quero ver quantos aqui estão realmente comprometidos com seu crescimento, com a disciplina, com a mentalidade que distingue os que avançam dos que ficam para trás. Vamos começar. Número 1. Aprenda a estabelecer limites desde o início. Se você não estabelece limites desde o começo, está assinando sua sentença de frustração. As pessoas não adivinham o que você tolera e o que não tolera. Se você se mostra sempre disponível, sempre disposto, sempre dizendo sim, acabará se tornando um recurso para os outros, mas não alguém respeitado. O pior é que isso não acontece de imediato. É um processo lento. No início pode parecer inofensivo aceitar pequenos pedidos, fazer favores sem questionar, ceder para evitar conflitos. Mas com o tempo isso se torna a norma. E quando um dia você não aguenta mais e explode, a surpresa será deles, não sua. O erro não é dos outros, é seu, porque nunca estabeleceu as regras do jogo desde o início. Você esperou que o respeito viesse por si só, sem perceber que respeito não se pede, se impõe com ações. A prevenção sempre é melhor que a cura. Se desde o primeiro momento, você deixar claro o que aceita e o que não aceita, evitará mal-entendidos, abusos e ressentimentos acumulados. As pessoas aprendem a te tratar de acordo com o que você tolera. Na psicologia, está comprovado que quando os limites não estão bem definidos, as relações tendem a se desequilibrar. As pessoas se acostumam com sua paciência, sua disponibilidade, sua compreensão infinita. E quando um dia você decide exigir o que é seu por direito, o problema não é delas. É seu porque nunca colocou um freio antes. Sabe o que acontece quando um homem sem limites chega ao seu ponto de ruptura? Sua reação parece irracional. Ele explode por algo mínimo, algo que, aos olhos dos outros, não justifica sua reação. E aí está o problema. A outra pessoa nunca soube que isso te incomodava porque você sempre aceitou. Aprenda a dizer não desde o começo. E faça isso sem medo, sem culpa. Dizer não não é ser grosseiro, é ser claro. Você não precisa se justificar ou dar grandes explicações. Um simples não posso ou não estou disponível para isso é suficiente. Se alguém se incomoda porque você estabeleceu um limite, essa é a prova de que o limite era necessário. Olhe para a natureza. Um leão não precisa rugir para que os outros respeitem seu espaço. Sua presença, sua atitude, sua forma de se mover deixam claro que ele não é um animal com quem se brinca. É assim que você deve se mover na vida. Não precisa ser agressivo nem levantar a voz, mas sua postura deve ser firme. Se você se acostumar a dizer sim para tudo por medo de ser rejeitado, acabará sem energia, sem motivação e, pior ainda, sem respeito. As pessoas valorizam o que é difícil de obter. Se você for um recurso ilimitado, sempre disponível, seu valor percebido diminui. Mas quando deixa claro que seu tempo e sua energia têm um limite, os outros te enxergam com um novo nível de respeito. No começo pode ser desconfortável. Dizer não quando nunca fez isso pode parecer um ato de traição, mas na verdade é um ato de respeito por si mesmo. Você não pode dar o melhor de si a ninguém se primeiro não o der a si mesmo. Quando um estoico fala sobre autodisciplina, não se trata apenas de cumprir objetivos ou seguir uma rotina. Trata-se também de proteger sua paz mental, seu tempo e sua energia. Você não pode permitir que os outros decidam por você como gastar seus recursos mais valiosos. É sua responsabilidade gerenciar quem entra na sua vida e sob quais condições. Cerque-se de pessoas que respeitam seus limites sem que você precise lembrá-las constantemente. As pessoas certas entenderão quando você traçar uma linha e não tentarão ultrapassá-la. Mas aqueles que querem se aproveitar insistirão, manipularão, tentarão fazer você se sentir culpado. E é aí que você deve ser ainda mais firme.
Você não deve se explicar nem duvidar. Seu tempo e sua paz valem mais do que qualquer validação externa. Se começar a estabelecer limites agora, evitará explodir no futuro. A vida é curta demais para ser desperdiçada com complacências desnecessárias. Não espere estar à beira do colapso para exigir respeito. Faça isso desde o início e verá como a forma como as pessoas te tratam mudará. Número 2. Seja estratégico, não reativo. Se você age por impulso, está jogando o jogo dos outros. O mundo é projetado para te provocar, para te fazer reagir, para te manter distraído em brigas inúteis enquanto outros avançam em silêncio. A maioria das pessoas desperdiça sua energia em conflitos desnecessários, respondendo com fúria a qualquer estímulo, como marionetes de suas próprias emoções. Mas o verdadeiro poder não está na reação, está na estratégia. Quando um estoico enfrenta um problema, ele não se lança de cabeça na batalha sem pensar. Ele para, observa, analisa. Cada movimento é calculado. Ele sabe que emoções desenfreadas são seu pior inimigo, que a raiva descontrolada obscurece o julgamento, que a impulsividade leva a erros caros. Um estudo da Harvard Business Review revelou que aqueles que praticam a tomada de decisões estratégicas não apenas têm mais sucesso em seus objetivos, mas também experimentam menos estresse e fadiga mental. A razão é simples. Em vez de reagirem a cada estímulo, eles agem com intenção. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move suas peças por emoção. Não age por capricho. Cada jogada é um cálculo frio, baseado em previsão e análise. Não importa o quão agressivo seja seu oponente. Ele não se deixa arrastar pela pressão do momento. Ele antecipa, adapta e ataca no momento certo. É assim que você deve se mover na vida. Cada palavra que você diz, cada ação que você toma, deve ser um movimento pensado, não uma reação automática. Veja o que acontece quando alguém reage sem pensar. Se deixa levar pela raiva, diz coisas das quais se arrepende, age sem medir as consequências, perde relações, oportunidades, credibilidade. Tudo por não controlar um impulso. Agora, olhe para o homem estratégico. Ele escuta, mas não responde de imediato. Ele avalia cada possibilidade, cada resultado. E quando finalmente fala ou age, faz isso com precisão cirúrgica, com um propósito claro, sem desperdiçar energia em conflitos sem sentido. O mundo respeita estrategistas, não aqueles que explodem por qualquer coisa. Na guerra, os generais que pensam antes de agir são os que vencem. Nos negócios, os que planejam a longo prazo são os que triunfam. Na vida, aqueles que dominam suas emoções são os que realmente têm poder. Mas estratégia não significa ser passivo. Não se trata de ficar parado e permitir que os outros tomem vantagem. Trata-se de escolher quando e como agir para obter o máximo impacto com o menor esforço. A paciência não é fraqueza. A calma não é submissão. Elas são marcas de alguém que entende que o verdadeiro controle não é externo, é interno. Antes de responder a qualquer provocação, pergunte-se: esse conflito me aproxima do meu objetivo ou é apenas uma distração? Antes de tomar uma decisão importante, pare. Respire. Avalie. A maioria dos erros na vida vem de agir sem pensar, de falar sem medir, de responder sem considerar as consequências. Mas quando você desenvolve o hábito da estratégia, se torna inquebrantável. A chave é perspectiva. Quando você está preso no calor do momento, qualquer problema parece gigantesco. Mas quando toma distância, quando observa de cima, percebe que a maioria das brigas não vale seu tempo. Nem todo insulto merece uma resposta. Nem toda provocação precisa ser enfrentada. O silêncio, muitas vezes, é a jogada mais poderosa. Cerque-se de pessoas que entendem isso. A impulsividade é contagiosa. Se você passa tempo com gente que reage sem pensar, acabará fazendo o mesmo. Mas se rodeia de estrategistas, de mentes calculistas, de pessoas que enxergam além do momento, aprenderá a se mover com a mesma precisão. Não seja o que grita mais alto, seja o que pensa mais profundo. Não seja o que se deixa arrastar por cada emoção, seja o que escolhe quando e como responder. O poder não está na reação, está na estratégia. E quando você domina isso, se torna imune ao caos do mundo. Número 3. A sabedoria da discrição e do silêncio estratégico. Conhecimento é poder, mas apenas se você souber como e quando usá-lo. A maioria das pessoas sente a necessidade de demonstrar o que sabe o tempo todo, de corrigir os outros,
de deixar claro que são as mais inteligentes da sala. Mas a verdadeira sabedoria não está em falar, e sim em saber quando calar. Há mais poder no silêncio do que em palavras desperdiçadas. Nem sempre é necessário demonstrar o que você sabe, porque às vezes a maior vantagem é que os outros subestimem sua capacidade. Na psicologia social, estudos mostram que pessoas que projetam inteligência excessivamente podem ser vistas como arrogantes ou distantes. Não porque realmente sejam, mas porque o ser humano, por natureza, rejeita o que ameaça seu ego. Por outro lado, aqueles que praticam a humildade e a discrição criam melhores relações, obtêm mais informações e podem se mover sem despertar suspeitas ou inveja. Pense em um ambiente de trabalho, em uma reunião. Em vez de se apressar para corrigir alguém ou demonstrar que tem a melhor ideia, deixe os outros falarem. Escute, observe, permita que avancem primeiro. Não porque você não saiba, mas porque cada palavra que você diz deve ser um movimento estratégico. Se você intervém no momento certo, com precisão, seu impacto será muito maior. Às vezes, fingir que não sabe algo ou que não tem a resposta imediata faz com que os outros se sintam mais confiantes para se revelar como realmente são. E nesse espaço, você pode ver suas intenções, suas forças e suas fraquezas. Quem fala demais revela suas cartas. Quem sabe se calar vê as cartas de todos os outros. Isso não significa ser submisso ou retraído, mas compreender que o verdadeiro poder está na informação que você acumula antes de agir. Quando você fala menos do que o necessário, as pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, o que você sabe que elas não sabem. Esse mistério, essa incerteza, te dá uma vantagem natural. Os estoicos entendiam bem esse princípio. Marco Aurélio escreveu: pense mais, fale menos, porque cada palavra que sai da sua boca é energia que você entrega ao mundo, e nem toda conversa merece sua energia. Muitas pessoas falam apenas para preencher o silêncio, para buscar validação, para impressionar. Mas o homem que domina o silêncio estratégico não tem nada a provar. O mundo está cheio de bocas abertas e ouvidos fechados. Todos querem ser ouvidos, mas poucos sabem ouvir. A chave é aproveitar essa distração. Enquanto os outros falam sem controle, você absorve informação. Enquanto os outros se apressam para responder, você analisa. E quando finalmente falar, cada palavra terá peso. Veja como agem os grandes estrategistas da história. Os verdadeiros líderes, aqueles que marcaram o mundo, não são os que falam sem parar. São os que sabem quando falar e quando se calar. Napoleão dizia: nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Isso se aplica a qualquer área da vida. Deixe que os outros se exponham, que se desgastem, que se sintam confiantes demais. E quando chegar o momento certo, mova a peça decisiva. As pessoas esperam que o mais inteligente da sala seja aquele que mais fala. Surpreenda sendo o que melhor observa. Não porque você não tenha ideias, mas porque as ideias mais poderosas são reservadas para o momento exato. O silêncio bem utilizado não apenas evita conflitos desnecessários, mas também te protege dos olhares invejosos. Em um mundo onde todos buscam reconhecimento imediato, quem sabe se conter tem uma vantagem que poucos podem igualar. Isso não significa ocultar sua inteligência ou fingir ignorância, mas sim ser seletivo com a informação que compartilha. Nem todas as pessoas merecem acesso ao que você sabe. Nem todos os momentos exigem sua intervenção. Às vezes é melhor esperar e surpreender no instante certo, quando o impacto das suas palavras for inegável. Na próxima vez que sentir o impulso de falar, pergunte-se: isso é realmente necessário ou posso conseguir mais com o silêncio? Aprenda a medir cada palavra como um recurso valioso. Não desperdice sua sabedoria em ouvidos surdos, nem em discussões sem propósito. Use o silêncio como sua melhor ferramenta e verá que o mundo começará a te ouvir muito mais do que você imaginava. Número 4. A força de proteger suas vulnerabilidades. Nem todas as suas fraquezas devem ser expostas ao mundo. Vivemos em uma sociedade onde se diz que a vulnerabilidade é uma força, mas a realidade é que revelar demais sobre si mesmo pode se tornar uma arma contra você. Nem todos têm boas intenções. Alguns usarão o que você diz para te manipular, para se aproveitar de você, ou simplesmente para ganhar vantagem no momento menos esperado. Se você quer manter o controle da sua vida, precisa proteger seus pontos fracos e ser seletivo com as informações que compartilha. A psicologia demonstrou que pessoas que expõem constantemente suas inseguranças
acabam se sentindo ainda mais vulneráveis e frequentemente experimentam um aumento na ansiedade e na falta de confiança. Não se trata de reprimir suas emoções ou fingir que não tem fraquezas, mas de entender que nem todos precisam conhecê-las. As redes sociais transformaram a superexposição em norma, fazendo com que as pessoas compartilhem cada medo, cada problema, cada insegurança com desconhecidos, esperando apoio e compreensão. Mas nem todos que te ouvem querem te ajudar. Alguns apenas estão tomando nota. Em ambientes como o trabalho, mostrar fraqueza pode ser um erro caro. Imagine que você está passando por um momento difícil e decide compartilhar isso com seus colegas, esperando empatia. Mas em vez de apoio, o que você recebe é ser percebido como alguém frágil, incapaz de lidar com pressão. Agora, quando surgir uma oportunidade importante, talvez não te considerem, não porque você seja incompetente, mas porque você mesmo plantou a dúvida nas mentes deles ao se expor demais. O mundo não é compassivo com a fragilidade. Pode parecer duro, mas é a verdade. Aqueles que são percebidos como fortes têm mais oportunidades, mais respeito, mais influência. Não porque não tenham fraquezas, mas porque aprenderam a lidar com elas em privado. Você não precisa fingir que tudo está bem, mas precisa aprender a resolver seus problemas sem expô-los para qualquer um. Pense nos grandes estrategistas da história. Nenhum deles revelava seus pontos fracos antes de uma batalha. Um general não diz onde suas linhas são mais frágeis antes de um ataque. Um jogador de xadrez não conta ao adversário qual é sua estratégia antes da partida. Então, por que você revelaria suas inseguranças para qualquer um? A discrição é uma arma poderosa. Proteger suas vulnerabilidades não significa viver isolado ou desconfiar de todos, mas sim ser extremamente criterioso com quem você confia. Nem todas as pessoas ao seu redor merecem conhecer seus pontos fracos. Algumas apenas esperam o momento certo para usá-los contra você. Antes de compartilhar algo pessoal, pergunte-se: esta pessoa demonstrou ser digna de confiança? Ela tem a capacidade de compreender o que vou dizer sem me julgar ou usar isso contra mim? Muitas vezes, as pessoas confundem autenticidade com superexposição. Ser autêntico não significa contar a todos sobre seus problemas e medos. Ser autêntico é conhecer a si mesmo, aceitar suas fraquezas e trabalhar nelas em silêncio, sem precisar de validação externa. Quanto mais você depender da aprovação dos outros, mais poder estará entregando a eles sobre você. O autocuidado começa com a autoobservação. Seja consciente das suas vulnerabilidades, mas não as exponha ao mundo. Trabalhe nelas em silêncio. Fortaleça-se sem precisar anunciar. E quando falar, que sejam suas ações que demonstrem sua força, não suas palavras. Cerque-se de pessoas que respeitem sua privacidade e seu processo. Nem todos precisam saber pelo que você está passando. Nem todos merecem acesso ao seu mundo interior. Aprenda a lidar com suas emoções com maturidade, sem depender da compaixão dos outros para se sentir validado. O verdadeiro poder está em manter o controle de si mesmo, em saber o que compartilhar e o que reservar. Se você dominar esse princípio, se tornará inquebrantável. Não porque não tenha vulnerabilidades, mas porque ninguém poderá usá-las contra você. A verdadeira força não está na ausência de fragilidade, mas na capacidade de protegê-la do mundo. Número 5. A humildade estratégica. Aparentar ignorância para ensinar aos outros. A verdadeira aprendizagem nem sempre acontece por meio de uma lição direta, de uma resposta clara, ou de um argumento irrefutável. Às vezes, o maior impacto vem de fazer perguntas aparentemente inocentes, de fingir ignorância com um propósito. Os estoicos entenderam que não se trata de impor conhecimento, mas de permitir que os outros o descubram por si mesmos. Quando alguém chega a uma conclusão por meio do próprio raciocínio, essa verdade se fixa com muito mais força do que se simplesmente fosse entregue de bandeja. Sócrates compreendia isso perfeitamente. Ele não debatia para vencer, mas para fazer pensar. Sua famosa ironia socrática consistia em fingir que não sabia algo, fazendo perguntas simples, mas profundas, que levavam seu interlocutor a uma encruzilhada lógica. Alguém podia ter certeza de que compreendia um conceito, mas após responder às perguntas de Sócrates, se via de repente duvidando de tudo o que acreditava ser verdade. E é nesse momento de dúvida que nasce o aprendizado. Não porque Sócrates disse, mas porque a própria pessoa descobriu. Essa estratégia é poderosa porque desarma o ego.
Se alguém se sente atacado, seu instinto é se defender. Se sente que está sendo corrigido, se resistirá. Mas se acredita que foi ele mesmo quem chegou a uma nova compreensão, a aceitará sem resistência. Os estoicos, com sua ênfase na autodisciplina e no controle emocional, entendiam a importância dessa sutileza. Não basta estar certo. É preciso saber transmitir a verdade sem despertar resistência. Schopenhauer também percebeu isso. Em sua obra sobre a dialética erística, ele menciona que aparentar ignorância pode ser uma tática eficaz para guiar o pensamento do outro. Quando alguém se sente superior intelectualmente, baixa a guarda. Explica sua posição com confiança, sem perceber que, pouco a pouco, está revelando as falhas no próprio raciocínio. Se, em vez de enfrentá-lo com um contra-argumento direto, o levamos a perceber essas falhas por si mesmo, vencemos sem luta. Epicteto dizia que não se trata de manipular, mas de servir. Se realmente queremos ajudar alguém a melhorar sua forma de pensar, devemos fazer isso de uma maneira que ele possa aceitar sem se sentir humilhado. O orgulho é uma barreira poderosa. Se o atacamos diretamente, só conseguimos torná-lo mais forte. Mas se nos mostramos humildes, se parecemos estar aprendendo em vez de ensinando, o outro se abre à possibilidade de explorar novas ideias. Isso exige paciência. A maioria das pessoas quer demonstrar conhecimento, corrigir imediatamente quando alguém está errado, exibir seu intelecto. Poucos estão dispostos a permanecer em silêncio, deixar o outro falar, ceder o protagonismo. Mas os estoicos compreendiam que o importante não é o reconhecimento imediato, e sim o impacto real no pensamento dos outros. Não importa quem leva o crédito, importa que a verdade seja descoberta. Na prática, isso significa fazer perguntas em vez de afirmações. Em vez de dizer, você está errado, pergunte, como você chegou a essa conclusão? Em vez de explicar por que algo está incorreto, pergunte, você pode me dar um exemplo disso na vida real? Não para ridicularizar, mas para provocar reflexão. Quando alguém é forçado a justificar suas ideias, começa a perceber suas próprias inconsistências. E se a conclusão surgir do seu próprio processo de raciocínio, ele não a rejeitará por orgulho. Marco Aurélio praticava essa humildade estratégica. Como imperador, sabia que impor sua autoridade não era suficiente. Ele precisava inspirar seus seguidores a pensar por si mesmos. Em suas meditações, ele menciona que aprendeu com seu mestre Sesto a importância de não parecer um mestre, de não impor suas ideias, mas de vivê-las e permitir que os outros as descobrissem por conta própria. Esse é o verdadeiro líder estoico. Não dita o caminho, ele o ilumina sutilmente. Aparentar ignorância é um ato de inteligência. Não significa não saber. Significa saber quando calar, quando perguntar, quando deixar que o outro chegue à resposta sem perceber que foi guiado. É a humildade de quem não precisa provar nada, de quem compreende que a verdade é mais importante que seu próprio reconhecimento. É uma estratégia? Sim. Mas também é um reflexo de uma mente disciplinada, uma mente estoica. Se realmente quer influenciar os outros, não tente convencê-los. Em vez disso, ajude-os a se convencerem por si mesmos. Número 6. O valor de reconhecer e admitir o que você não sabe. Não saber algo não é um defeito. É uma realidade inevitável. O que realmente importa é como reagimos diante disso. Muitas pessoas temem admitir sua ignorância porque acreditam que isso as fará parecer fracas ou incompetentes. Mas a ironia é que reconhecer o que não sabemos demonstra uma força rara. É um ato de coragem e humildade que, longe de diminuir sua autoridade, pode aumentá-la. As pessoas confiam mais em quem é honesto sobre suas limitações do que naqueles que fingem ter todas as respostas. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Epicteto dizia que não se pode aprender aquilo que se acredita já saber. Ou seja, o primeiro obstáculo ao conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão de conhecimento. Aqueles que se agarram a uma falsa segurança intelectual se fecham para a possibilidade de crescer. Admitir que não sabemos algo não apenas nos permite aprender, mas também convida os outros a fazerem o mesmo. Cria-se assim um ambiente onde a busca pela verdade se torna mais importante do que a necessidade de parecer inteligente. A psicologia moderna demonstra que esse princípio tem um impacto real na dinâmica social. Quando uma pessoa em posição de liderança admite que não sabe algo, ela gera confiança no grupo. Um estudo sobre autoconhecimento e cooperação mostrou que,
Quando um indivíduo reconhece suas limitações, os outros também se sentem mais confortáveis para fazê-lo. Isso não apenas evita erros caros causados pelo orgulho, mas também melhora a qualidade da tomada de decisões. Simon Sinek contou uma história interessante sobre isso. Durante uma reunião importante, ele admitiu abertamente que não entendia o tema que estava sendo discutido. Esse simples gesto encorajou outros a fazerem o mesmo. Se ninguém tivesse falado, o grupo teria aprovado um relatório cheio de erros, simplesmente porque todos fingiam entender. Ou seja, a honestidade evitou um problema muito maior. Muitas vezes, o silêncio não significa compreensão, mas medo de parecer ignorante. Mas quando alguém tem a coragem de quebrar essa barreira, liberta os outros para fazerem o mesmo. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escreveu em suas meditações sobre a importância da humildade intelectual. Apesar de ter acesso aos melhores filósofos e estrategistas de sua época, ele nunca deixou de se questionar. Ele sabia que seu dever não era parecer infalível, mas tomar as melhores decisões possíveis, e isso só era possível reconhecendo suas próprias limitações. A verdadeira sabedoria não consiste em saber tudo, mas sim em saber quando calar, quando perguntar e quando aprender. No mundo atual, onde a imagem é tudo e as pessoas têm medo de parecer fracas, admitir ignorância se tornou um ato revolucionário. Todos querem parecer especialistas, todos querem opinar sobre tudo, mas os estoicos nos ensinam que o verdadeiro conhecimento não se constrói sobre a aparência, e sim sobre a autenticidade. Se você não sabe algo, admita. Pergunte e pesquise. Deixe que os outros te ensinem. Não há vergonha nisso. A vergonha está em fingir saber e, no processo, reforçar a própria ignorância. De uma perspectiva prática, isso significa que, diante de uma conversa ou uma decisão importante, não tenha medo de dizer não sei. Isso não é uma fraqueza. É um sinal de maturidade. É melhor um líder que busca a verdade do que um que apenas quer parecer no controle. É preferível alguém que faz perguntas antes de falar com certeza sobre o que não entende. E em qualquer área da vida, as pessoas que admitem sua ignorância estão um passo mais perto da verdadeira sabedoria do que aquelas que acreditam saber tudo. Sêneca dizia que o primeiro passo para corrigir um erro é reconhecê-lo. E isso também se aplica ao conhecimento. Não podemos melhorar nossa compreensão se partirmos da premissa de que já sabemos tudo o que é necessário. A humildade intelectual não apenas nos torna mais sábios, nos torna melhores companheiros, melhores líderes e melhores seres humanos. Número 7. O poder de reprogramar sua mente subconsciente. Sua mente subconsciente é como um jardim. O que você planta nela determinará o que você colhe na vida. Se você cultiva dúvidas, medos e pensamentos negativos, é isso que crescerá e se tornará sua realidade. Mas se você cultiva disciplina, foco e uma mentalidade de crescimento, estará preparando o terreno para o sucesso. Os estoicos entenderam isso há séculos. Não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como respondemos a isso. E essa resposta começa na mente. Epicteto dizia: não são as coisas em si mesmas que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Isso significa que nosso diálogo interno, aquilo que repetimos a nós mesmos todos os dias, molda nossa percepção do mundo. Se você repete constantemente que não é suficiente, que não pode alcançar algo, que o mundo está contra você, seu subconsciente aceitará essas ideias como verdades absolutas. Mas, se em vez disso, você alimentar sua mente com pensamentos de crescimento, com a crença de que cada desafio é uma oportunidade, começará a haver mudanças reais em sua vida. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que nosso cérebro é capaz de mudar e se adaptar de acordo com os estímulos que recebe. Através da repetição de pensamentos e afirmações positivas, podemos literalmente reconfigurar nossas conexões neurais, fortalecendo aquelas que nos impulsionam para frente e enfraquecendo as que nos travam. Isso não é magia, nem pensamento ilusório. É treinar sua mente da mesma forma que você treina seu corpo. Um exemplo simples é a prática de escrever 1% todos os dias, seja nos comentários, no seu diário ou em sua mente. Isso serve como um lembrete de que cada pequena melhoria conta. Você não precisa mudar sua vida da noite para o dia. Basta melhorar 1% a cada dia.
Com o tempo, esses pequenos avanços se acumulam e criam uma transformação real. Essa mentalidade mantém seu foco no progresso, e não na perfeição, reduzindo a ansiedade e aumentando sua motivação. Marco Aurélio aplicava esse princípio em sua própria vida. Como imperador, enfrentava desafios constantes. Mas em vez de se deixar levar pela pressão, ele escrevia em seu diário afirmações que o ajudavam a manter a calma e o controle. Em suas meditações ele registrou: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Isso não era apenas uma reflexão filosófica. Era uma ferramenta prática que lhe permitia manter-se firme em meio ao caos. Adotar essa mentalidade não significa ignorar os problemas ou viver em uma ilusão. Significa treinar sua mente para enxergar as situações de uma maneira que te fortaleça e não que te enfraqueça. Se você enfrenta um obstáculo, em vez de dizer, "Isso é impossível", pergunte-se, "O que posso aprender com isso?" Se comete um erro, em vez de se punir, diga a si mesmo, "Essa é uma oportunidade para melhorar." Com o tempo, esse padrão de pensamento se torna automático, e seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor, em vez de contra você. O poder da repetição é essencial. Da mesma forma que você não espera ganhar músculos com um único treino, não pode esperar que sua mente mude com um único pensamento positivo. Você precisa praticar isso todos os dias. Escreva. Fale em voz alta. Cerque-se de pessoas que reforcem essa mentalidade. A disciplina de continuar, mesmo quando você não tem vontade, é o que distingue os que avançam dos que ficam estagnados. Os estoicos não acreditavam em desculpas, acreditavam em ação. Eles não esperavam que o mundo fosse fácil. Eles se preparavam para enfrentá-lo com sua melhor versão. E essa versão começa com a forma como você se fala todos os dias. Sua mente subconsciente é sua aliada mais poderosa, mas apenas se você treiná-la para trabalhar a seu favor. Caso contrário, ela se tornará seu maior obstáculo. A escolha é sua. Número 8. Questionar as crenças populares e adaptá-las aos seus próprios termos. Desde criança, o mundo te diz o que fazer. A sociedade estabelece um caminho que você supostamente deve seguir. Estude, consiga um diploma, arrume um emprego estável, trabalhe por décadas, economize um pouco e espere a aposentadoria. Esse roteiro é repetido tantas vezes que a maioria das pessoas nunca para questionar se esse caminho realmente faz sentido para elas. Os estoicos ensinavam que aceitar ideias sem questioná-las é uma forma de escravidão mental. Se você não decide por si mesmo no que acredita, acabará vivendo sob as regras de outra pessoa. Epicteto dizia que não é livre aquele que segue cegamente o que lhe dizem, mas sim aquele que aprende a raciocinar por si mesmo. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser sem pensar nas consequências. É ter o poder de decidir quais crenças adotar e quais rejeitar. Se você segue normas sem questioná-las, nunca descobrirá seu verdadeiro potencial. Isso não significa ser contra tudo por rebeldia, mas sim analisar com lógica o que realmente faz sentido para você. A psicologia moderna confirma esse princípio. Estudos sobre pensamento crítico mostram que as pessoas que desafiam normas sociais e adaptam suas crenças de acordo com sua própria lógica tendem a ter mais sucesso. Não porque sejam rebeldes sem causa, mas porque tomam decisões baseadas no que realmente funciona, em vez de seguir um roteiro predefinido. Elas veem oportunidades onde a maioria só vê limitações. O problema de seguir cegamente o que a sociedade dita é que essas regras não foram criadas para o seu sucesso, mas para manter um sistema funcionando. Muitos dos modelos de sucesso que nos vendem estão ultrapassados. A ideia de que você precisa de um diploma para prosperar, de que deve trabalhar das 9 às 17 horas até os 65 anos, de que correr riscos é perigoso. Todas essas são crenças que podem não ser verdadeiras para você. Questioná-las não significa rejeitá-las imediatamente, mas sim analisá-las com lógica e adaptá-las à sua realidade. Um exemplo disso é a forma como muitas pessoas redefinem o sucesso. A sociedade ensina que você deve trabalhar duro para subir de cargo em uma empresa. Mas há quem descubra que pode construir sua própria riqueza através de negócios digitais, investimentos ou outros modelos alternativos. Elas não rejeitam o trabalho duro, apenas mudam a forma como o aplicam. Pegam a ideia de que o esforço é essencial, mas a direcionam para algo que realmente lhes dá liberdade, em vez de aprisioná-las em um sistema feito para mantê-las ocupadas. Marco Aurélio enfrentou um dilema semelhante.
Como imperador, tinha poder absoluto. Mas em vez de seguir o modelo tradicional de liderança baseado no medo e na vaidade, ele decidiu governar com filosofia, lógica e um senso mais profundo de propósito. Ele questionou a ideia de que um líder deveria ser temido e, em vez disso, adotou a humildade e a disciplina como princípios fundamentais. Ele não aceitou as normas de seu tempo sem antes analisá-las e adaptá-las ao que considerava correto. A chave é esta: não assuma que algo é verdade só porque a maioria acredita. Não siga um caminho apenas porque é o mais comum. Observe o que a sociedade diz que você deve fazer. Analise. Pergunte-se: isso realmente faz sentido para mim? Isso me aproxima da vida que quero ou apenas me mantém preso dentro do sistema? Se a resposta for não, então é hora de adaptar ou descartar essa crença por completo. Os estoicos ensinavam que a mente é nossa maior ferramenta. Não podemos desperdiçá-la seguindo ideias sem fundamento. A autodisciplina não serve apenas para controlar as emoções, mas também para controlar a forma como pensamos. Na próxima vez que alguém te disser que existe apenas uma maneira de fazer algo, lembre-se: as pessoas mais bem-sucedidas da história foram aquelas que ousaram questionar e criar suas próprias regras. A sociedade te diz o que pensar, mas no fim, somente você decide no que acreditar. Número 9. Tornar-se menos desconfortável com o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, não um inimigo. A maioria das pessoas cresce com a ideia de que o dinheiro é escasso, difícil de obter e perigoso se tiver demais. Mas essa mentalidade só gera medo e limitações. Os estoicos entendiam que não se trata de quanto dinheiro você tem, mas de como você o usa e do significado que ele tem em sua vida. Se você o vê como algo negativo, sempre terá problemas com ele. Se o vê como uma ferramenta para criar oportunidades e gerar valor, aprenderá a lidar com ele com inteligência. Epicteto dizia que não é a riqueza em si que nos dá poder, mas nossa atitude em relação a ela. Você pode ter muito dinheiro e ser escravo dele, ou pode ter pouco e se sentir livre. A chave não é quanto você possui, mas como se relaciona com o dinheiro. Se acredita que o dinheiro é algo sujo ou que apenas pessoas gananciosas o buscam, inconscientemente se afastará dele. Mas se o vê como um recurso que pode ser usado para melhorar sua vida e a dos outros, começará a atraí-lo de maneira natural. A ciência já demonstrou que a mentalidade que temos sobre o dinheiro influencia diretamente a forma como o administramos. Estudos em psicologia financeira mostram que pessoas que possuem uma relação saudável com o dinheiro tomam decisões econômicas mais inteligentes, investem com mais confiança e buscam oportunidades que geram riqueza. Por outro lado, aqueles que veem o dinheiro como algo ruim costumam se sabotar, evitando oportunidades ou gastando de maneira impulsiva por medo de perdê-lo. Um exemplo claro disso é a forma como as crianças aprendem sobre dinheiro. Se crescem ouvindo que ganhar dinheiro é difícil e que sempre há motivo para preocupação, desenvolvem uma mentalidade de escassez. Mas se são ensinadas desde cedo que o dinheiro é uma ferramenta de troca baseada no valor que geramos, aprendem a enxergá-lo de outra forma. Um amigo contou que seu filho começou a cobrar por pequenos serviços na vizinhança, mas no início cobrava pouco porque tinha medo de que achassem caro. Quando aumentou seus preços e percebeu que as pessoas continuavam pagando, entendeu que seu tempo e esforço tinham valor. Aprendeu uma lição fundamental: o dinheiro não é um prêmio, mas uma consequência natural de gerar valor. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não via o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como um meio para governar com justiça. Ele não acumulava riquezas por ganância, mas usava o dinheiro para fortalecer seu império e melhorar a vida de seus cidadãos. Sua relação com o dinheiro era pragmática, nem o rejeitava nem o adorava, apenas o utilizava com inteligência. A chave para se tornar confortável com o dinheiro é mudar sua percepção sobre ele. Pare de pensar que o dinheiro é algo difícil de conseguir e comece a vê-lo como um reflexo do valor que você gera. Se você gera valor para os outros, o dinheiro fluirá naturalmente até você. Não se trata de sorte nem de privilégio, mas de compreender como o intercâmbio de recursos funciona no mundo real. Pergunte-se: estou gerando valor? Estou resolvendo problemas? Estou criando algo útil? Se a resposta for sim, o dinheiro será uma consequência natural. O medo do dinheiro só mantém você preso a uma mentalidade de escassez.
Mudar essa percepção permitirá tomar melhores decisões financeiras, investir no seu crescimento e aproveitar oportunidades que antes nem considerava. Não se trata de ser ganancioso, mas de reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta poderosa que, bem utilizada, pode ajudá-lo a construir a vida que deseja e melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Os estoicos não viam o dinheiro como algo bom ou ruim. Simplesmente sabiam usá-lo com inteligência. Se você quer alcançar o sucesso, precisa fazer o mesmo. Número 10. A arte de surpreender. Aparentar fraqueza pode ser uma das estratégias mais poderosas. A maioria das pessoas sente a necessidade de demonstrar constantemente sua força, sua inteligência ou sua superioridade. Querem ser reconhecidas imediatamente, querem que o mundo saiba o que valem. Mas os estoicos entendiam que o verdadeiro poder não se exibe de imediato. Ele se reserva, se oculta estrategicamente, até que seja necessário. Se os outros te subestimam, se acreditam que você não é uma ameaça sem perceber, estarão te dando vantagem. Não te verão chegando até que seja tarde demais. Epicteto dizia que a verdadeira sabedoria não está em falar demais, mas em observar e agir no momento certo. Quem está sempre exibindo sua força, seus conhecimentos e suas conquistas se torna previsível. Não há surpresas, não há mistério. Mas aquele que sabe quando se calar, que sabe parecer menos do que realmente é, carrega uma vantagem oculta. Ninguém espera nada dele e, quando finalmente age, causa um impacto inesperado. A psicologia moderna confirma esse princípio. Estudos sobre comportamento humano mostram que as pessoas tendem a subestimar aqueles que se mostram humildes ou pouco ameaçadores. Elas os veem como inofensivos, como irrelevantes. Mas essa percepção pode ser usada a seu favor. Quando alguém que parecia fraco demonstra uma capacidade extraordinária no momento certo, provoca uma reação de surpresa e admiração. Não apenas impressiona, mas também desarma emocionalmente aqueles ao seu redor. Schopenhauer falava dessa estratégia com clareza. Ele dizia que fingir ser tolo pode ser uma das táticas mais eficazes no jogo da inteligência. Se os outros acreditam que você é ingênuo ou incapaz, baixam a guarda, se sentem superiores. E quando finalmente você revela seu verdadeiro nível, já é tarde demais para eles. A surpresa é uma ferramenta poderosa porque não apenas prova sua capacidade, mas muda completamente a percepção que os outros tinham sobre você. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, nunca buscou impressionar ninguém com seu status. Ele se movia com humildade, escutava mais do que falava, observava mais do que reagia. Ele não precisava afirmar sua autoridade com palavras vazias, porque quando agia, sua força era inquestionável. A verdadeira influência não está na ostentação, mas na precisão de saber quando agir. Na prática, isso significa não revelar todo o seu potencial de imediato. Você não precisa provar nada em toda a conversa. Não precisa exibir sua força em cada desafio. Deixe que os outros te subestimem. Deixe que pensem que você não é uma ameaça. Observe. Aprenda. Analise suas fraquezas. E quando chegar o momento certo, quando ninguém esperar, mostre do que realmente é capaz. É assim que se conquista respeito. Não com palavras, mas com ações inesperadas. O problema daqueles que estão sempre tentando demonstrar sua superioridade é que acabam mostrando todas as suas cartas cedo demais. Eles não deixam espaço para a surpresa, para a estratégia. Eles são previsíveis. E a previsibilidade é uma desvantagem em qualquer jogo de poder. Os estoicos sabiam que a paciência é uma das armas mais letais. Nem tudo precisa acontecer imediatamente. Às vezes, esperar o momento certo é o que define a diferença entre a vitória e a derrota. Não se trata de enganar os outros, mas de ser estratégico na forma como se apresenta ao mundo. Você não precisa de validação constante. Não precisa provar seu valor o tempo todo. A melhor jogada é aquela feita no momento em que ninguém espera. Deixe que te subestimem. Deixe que pensem que você é inofensivo. E quando a oportunidade certa surgir, mostre a eles quem você realmente é. Você não apenas vencerá, mas fará com que nunca mais duvidem de você. Número 11. A importância de reconhecer as verdadeiras intenções dos outros. Nem todos têm boas intenções. Há pessoas que sorriem enquanto escondem um punhal nas costas. Não porque o mundo seja um lugar cruel e maligno, mas porque os interesses pessoais estão sempre em jogo. A maioria das pessoas não mostra sua verdadeira face de imediato.
Elas se disfarçam com palavras gentis, com gestos de cortesia, com promessas vazias. E se você não for capaz de enxergar além da superfície, acabará se tornando apenas mais uma peça no jogo delas. O problema é que as pessoas querem acreditar no que lhes dizem. Preferem aceitar a ilusão da bondade em vez de encarar a realidade de que muitos agem por conveniência. A psicologia cognitiva demonstra que os seres humanos costumam se deixar levar pelo desejo de serem aceitos, de evitar conflitos ou de acreditar na bondade alheia. Mas essa ingenuidade é perigosa. Não porque você deva viver paranoico, mas porque confiar cegamente nas palavras, sem analisar as ações, é um convite ao engano. Veja a história de Jesus e os fariseus. Eles se aproximavam com perguntas, com sorrisos, com a aparência de respeito. Mas ele via além. Sabia que suas intenções não eram puras, que queriam prendê-lo em palavras, fazê-lo tropeçar. E em vez de reagir com raiva ou cair na armadilha, ele respondia com sabedoria, às vezes com parábolas, às vezes com silêncio. Ele não se apressava em confiar apenas porque alguém falava com educação, porque entendia algo fundamental. Não importa o que alguém diz, e sim o que realmente busca. Se você aprender a escutar com atenção, em vez de apenas ouvir, perceberá padrões. Pessoas que mentem ou manipulam nunca são completamente coerentes. Dizem uma coisa e fazem outra. Prometem sem cumprir. Se apresentam como amigos, mas suas ações mostram o contrário. Falam muito sobre valores e princípios, mas na hora de demonstrar falham. Aprenda a identificar essas contradições, porque é nelas que as verdadeiras intenções se revelam. O mundo está cheio de vendedores de ilusões. Eles te dirão o que você quer ouvir para ganhar sua confiança. Esperam que você abra a porta. E quando você finalmente a abre, é quando mostram sua verdadeira natureza. A melhor defesa não é a desconfiança absoluta, mas o discernimento. Não aceite palavras ao pé da letra. Observe comportamentos. Relembre os fatos. Analise o contexto. A maioria dos erros na vida não vem da maldade dos outros, mas da nossa incapacidade de detectar suas verdadeiras intenções a tempo. Dizem que querem ajudar, mas na verdade querem algo em troca. Oferecem amizade, mas sua lealdade depende do que podem ganhar com isso. Prometem apoio, mas somem assim que a situação muda. Mas não confunda isso com cinismo. Isso não significa ver todos como inimigos, mas sim ser realista. As pessoas agem por interesse. Isso não é errado. O que importa é saber quando os interesses delas estão em conflito com os seus. Quando alguém te elogia excessivamente sem motivo aparente. Quando alguém é prestativo demais desde o primeiro momento. Quando alguém insiste demais em ganhar sua confiança. Pare. Pergunte-se: por quê? O estoicismo ensina que você não deve se deixar levar pelas aparências. Você deve ser frio na sua análise, desapegado da necessidade de se sentir validado pelos outros. Porque essa necessidade te torna vulnerável. A urgência de ser aceito, compreendido, querido. Essa é a fraqueza que manipuladores exploram. Eles te dão o que você parece precisar, mas, na realidade, estão construindo uma dívida invisível. A melhor maneira de evitar ser enganado não é se fechar para o mundo, mas desenvolver uma observação afiada. Escute mais do que fala. Pergunte mais do que afirma. Deixe que os outros se revelem sozinhos. Não tenha pressa para confiar. Dê tempo ao tempo. A verdadeira natureza de alguém sempre se revela. Você só precisa estar atento para enxergá-la. Cerque-se de pessoas cuja lealdade não dependa das circunstâncias, mas do caráter. E lembre-se sempre: quem mais fala sobre honestidade, muitas vezes, é quem mais esconde algo. Não se deixe enganar por palavras bonitas. A verdade sempre está nas ações. Número 12. Você não precisa se justificar o tempo todo. Você não deve explicações a ninguém. Não precisa justificar cada uma das suas decisões para pessoas que não vivem a sua vida, que não sentem o que você sente, que não conhecem o caminho que você escolheu seguir. A necessidade de explicar tudo o que fazemos vem de um desejo profundo de ser aceito, de evitar julgamentos, de se encaixar nas expectativas dos outros. Mas os estoicos entendiam que viver sob o olhar alheio é uma forma de escravidão. Você não é livre se cada passo que dá precisa ser validado por alguém. Epicteto disse com clareza: se você busca a aprovação dos outros, se tornará prisioneiro deles.
Quantas vezes você já sentiu a necessidade de defender suas escolhas para pessoas que não têm nenhum impacto real na sua vida? Se você decide empreender em vez de seguir um emprego tradicional, dirão que é arriscado. Se você decide priorizar seu bem-estar em vez de trabalhar até a exaustão, dirão que é preguiçoso. Se você decide mudar sua forma de pensar, sempre haverá quem tente te fazer sentir culpado por abandonar a mentalidade com a qual cresceu. Mas no fim do dia, as críticas daqueles que não estão construindo sua vida não deveriam importar. A ciência confirma essa ideia. Estudos em psicologia mostram que pessoas autônomas e seguras de si mesmas tomam decisões melhores, porque não estão buscando constantemente a aprovação dos outros. Elas têm um bem-estar emocional mais estável, porque não dependem da validação externa. Isso não significa que ignoram todas as opiniões, mas sim que sabem distinguir entre uma crítica útil e uma que só busca frear seu crescimento. A necessidade de se justificar constantemente consome sua energia mental, te mantém preso em uma espiral de dúvidas e te afasta dos seus objetivos. Se você escolhe um caminho diferente, se faz algo fora do comum, sempre haverá críticas. Não importa o quão sólido seja seu plano, o quão lógica seja sua decisão, o quão bem fundamentado esteja seu raciocínio. As pessoas julgarão, porque julgar é fácil. Mas você não precisa responder a cada comentário. Não precisa entrar em debates intermináveis para provar que suas escolhas fazem sentido. Marco Aurélio dizia: se você parar a cada pessoa para explicar por que faz o que faz, nunca chegará a lugar nenhum. Parece óbvio, mas quantas pessoas desperdiçam tempo tentando convencer os outros, em vez de simplesmente avançar? Um amigo decidiu largar seu emprego estável para construir seu próprio negócio. Seus familiares disseram que ele era louco, que ia fracassar, que precisava pensar no futuro. Em vez de discutir, ele apenas trabalhou em silêncio. Anos depois, quando sua empresa teve sucesso, os mesmos que o criticaram começaram a perguntar como ele conseguiu. Se ele tivesse desperdiçado sua energia tentando justificar cada decisão, provavelmente nunca teria chegado onde está. Da próxima vez que alguém questionar suas escolhas, pergunte-se: essa pessoa realmente entende minha visão? A opinião dela tem um impacto real na minha vida? Estou explicando porque quero ou porque me sinto obrigado? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Não porque você não tem argumentos, mas porque sua vida não é um debate público. As pessoas sempre terão algo a dizer, mas é você quem decide o peso da opinião delas. Os estoicos entendiam que autodisciplina não é apenas controlar as emoções, mas também controlar a quem damos nossa atenção. Se justificar para todos é um sinal de fraqueza, porque significa que você ainda espera permissão para ser quem realmente é. Você não precisa disso. Tome suas decisões, siga seu caminho e deixe que os resultados falem por você. Número 13. Cultivar a curiosidade. A curiosidade é o motor que impulsiona a mente rumo à grandeza. Para os estoicos, a chave do crescimento está na busca constante pelo conhecimento, em não aceitar nada como verdade absoluta e em questionar tudo para compreender a realidade com mais clareza. Um homem que para de perguntar e explorar é um homem que renunciou ao seu próprio potencial. Não basta aceitar o que nos dizem ou o que já sabemos. É preciso aprofundar, descobrir, analisar. O mundo é um oceano vasto de conhecimento, mas apenas aqueles que têm a vontade de navegar podem colher sua sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que a natureza do homem é raciocinar, examinar e aprender. Se alguém se fecha para o conhecimento, se afasta de sua própria essência. A ignorância não é um destino fixo. É apenas a ausência do desejo de conhecer. Um estoico nunca se conforma com o que já sabe, porque entende que a verdade é infinita e o aprendizado não tem fim. A ciência já demonstrou que a curiosidade ativa os circuitos de recompensa do cérebro. Quando sentimos um interesse genuíno por algo, nosso cérebro libera dopamina, a mesma substância ligada ao prazer e à motivação. Isso explica por que as pessoas mais curiosas são também as mais criativas e adaptáveis. A memória de trabalho se fortalece, o aprendizado se torna mais eficiente e a capacidade de resolver problemas se expande. A curiosidade não é apenas um traço de personalidade. É um hábito que pode ser cultivado. Quando enfrentar um desafio no trabalho, em vez de temer ou evitá-lo, transforme-o em uma oportunidade de aprendizado. Pergunte-se. Não se contente com o superficial.
Explore diferentes perspectivas. Não veja os obstáculos como barreiras intransponíveis, mas sim como portas para novas ideias. Uma mente inquisitiva não se rende diante da primeira dificuldade, pois entende que todo problema carrega uma lição oculta. Um artesão se torna mestre não apenas repetindo técnicas, mas se perguntando como melhorá-las. Um líder não é aquele que dá ordens sem questioná-las, mas sim aquele que se questiona e incentiva os outros a fazerem o mesmo. Os estoicos praticavam a curiosidade com disciplina. Epicteto dizia que não devemos aceitar sem questionar aquilo que nos dizem, mas sim colocá-lo à prova. Não acredite em algo apenas porque foi dito com autoridade. Examine. Experimente. Teste a informação. Aprenda a diferenciar opinião de conhecimento real. Em um mundo saturado de informações, a capacidade de discernir o verdadeiro do falso é um escudo contra a manipulação. O modo curiosidade é uma ferramenta poderosa. Em vez de enxergar a incerteza com ansiedade, veja-a como uma aventura. Em vez de rejeitar o desconhecido, aceite-o com entusiasmo. Quando enfrentar uma tarefa difícil, em vez de pensar, isso é complicado, mude sua mentalidade para, isso é interessante. A forma como interpretamos os desafios determina como os enfrentamos. A curiosidade é o antídoto contra o medo do fracasso, porque transforma erros em aprendizado. Os maiores avanços da humanidade nasceram de uma pergunta. O que teria acontecido se Newton não tivesse se perguntado por que as coisas caem? Se Leonardo da Vinci não tivesse explorado a anatomia com obsessão? Se os filósofos antigos não tivessem desafiado as crenças de seu tempo? A história prova que a curiosidade é a faísca da evolução. Cada avanço, cada revolução intelectual, cada transformação começou com uma pergunta. Praticar a curiosidade não é um ato passivo, mas uma decisão ativa. Todos os dias pergunte-se: por que isso funciona assim? E se eu fizesse diferente? O que posso aprender com isso? Anote suas perguntas. Busque respostas nos livros, nas conversas, na observação do mundo ao seu redor. Não permita que a rotina faça você esquecer que cada momento é uma oportunidade para descobrir algo novo. Número 14. Estabelecer metas claras e definidas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parecerá válido, mas também pode não levar a lugar nenhum. Uma mente sem direção é como um barco à deriva, movendo-se sem propósito, sujeito aos caprichos do vento e das ondas. Os estoicos sabiam que uma vida sem metas é uma existência desperdiçada. Sem um objetivo claro, a vontade enfraquece, a motivação desaparece e o tempo se perde em distrações sem sentido. Você não pode controlar tudo na vida, mas pode escolher para onde direciona sua energia e esforço. Ter metas claras não significa se apegar ao resultado com desespero, mas sim definir um propósito que guie suas ações com intenção e disciplina. O cérebro humano é projetado para buscar objetivos. A ciência confirma isso. Quando você estabelece metas concretas, sua mente se foca com mais intensidade. A concentração aumenta. A motivação se fortalece. Clareza gera ação. E a ação repetida se transforma em hábito. Quando você tem um propósito bem definido, cada dia deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e se torna um passo deliberado em direção a algo maior. As pessoas que têm metas bem estabelecidas não dependem de inspiração para agir, porque criaram um sistema de trabalho que as mantém avançando mesmo nos momentos mais difíceis. Pense em alguém que deseja crescer na carreira. Não basta dizer, quero ser melhor no meu trabalho. Isso é vago, amplo demais. Um estoico não deixa espaço para ambiguidade porque sabe que clareza é poder. Ele define metas específicas. Aprender uma nova habilidade técnica. Aprimorar sua capacidade de liderança. Conquistar uma promoção nos próximos 6 meses. Cada meta bem definida funciona como um farol, iluminando o caminho, eliminando incertezas e servindo como referência para medir o progresso. Mas não basta escrevê-las uma vez e esquecê-las. É necessário revisá-las constantemente, ajustá-las conforme necessário e garantir que suas ações diárias estejam alinhadas com elas. A autodisciplina é a chave para transformar metas em realidade. Não basta querer algo. É preciso trabalhar para conquistar. Epicteto dizia que não devemos apenas desejar ser bons, mas sim agir de forma que nos tornemos bons. Não adianta escrever uma meta se ela não vier acompanhada de um plano de ação e da vontade inquebrantável de executá-la. Não espere sentir motivação todos os dias. A motivação é instável e passageira.
O que realmente te levará onde deseja estar é a constância. A repetição diária dos hábitos que te aproximam das suas metas, mesmo quando você não tem vontade. Escreva suas metas. Não as deixe apenas na sua mente. Ideias sem estrutura se dissipam com facilidade. Seja preciso. Não diga, quero estar em melhor forma. Diga, vou treinar 4 vezes por semana e melhorar minha alimentação. Não diga, quero ler mais. Diga, vou ler 20 páginas por dia antes de dormir. A clareza te dá controle sobre sua vida. Certifique-se de que suas metas sejam desafiadoras o suficiente para te forçar a crescer. E, acima de tudo, que estejam alinhadas com seus valores. Não persiga objetivos que não te tornem a pessoa que realmente deseja ser. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira riqueza está em viver de acordo com sua própria natureza. Não se deixar arrastar pelos desejos dos outros ou pelas expectativas da sociedade. Não se obceque pelos resultados imediatos. Toda meta exige tempo e esforço, e o progresso nem sempre é linear. Haverá dias em que você avançará com facilidade, e haverá dias em que tudo parecerá estagnado. É nesses momentos que seu compromisso será testado. Um estoico entende que o sucesso não se mede pela velocidade do progresso, mas pela consistência do esforço. Se cair, levante-se. Se falhar, aprenda. Se duvidar, lembre-se por que começou. O processo é tão importante quanto a meta, porque é no caminho que a verdadeira transformação acontece. Cada dia é uma escolha. Você pode se aproximar dos seus objetivos ou se afastar deles. Não há meio termo. A diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que apenas sonham está na capacidade de agir com intenção e determinação. Não espere o momento perfeito. Ele nunca virá. Não espere se sentir pronto. A preparação se constrói no caminho. Decida hoje. Defina seu rumo. E avance. A clareza nas suas metas é a chave para se tornar a melhor versão de si mesmo. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!